Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Tradição. Municípios gaúchos criam um roteiro turístico para valorizar o chimarrão e as etapas de produção da erva mate. Consumo. Demanda por alimentos deve crescer mundialmente nos próximos anos e a produção agrícola brasileira pode se beneficiar. Inverno. Especialista explica cuidados simples que podem evitar danos causados pelas baixas temperaturas nas flores e hortaliças. Não saia daí que o Agroband está só começando. A demanda global por alimentos deve crescer 15% na próxima década. E o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, pode se beneficiar com este aumento de consumo. Um dos obstáculos para ganhar mais mercado são os subsídios concedidos principalmente pelos países ricos a seus produtores. Christian usa um drone para monitorar a lavoura e identificar áreas que precisam de mais cuidados. Se pode detectar, por exemplo, falhas de plantio, né? Se pode, através da observação da câmera, analisar locais que estão com menor desenvolvimento das plantas. O trabalho acontece em uma estação experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores estudam diferentes culturas e formas de tornar a produção mais eficiente. Estimar produtividade, estimar eventualmente a incidência de uma doença e, a partir disso, então, realizar as práticas de manejo direcionadas para a resolução de um problema. A demanda global por produtos agrícolas deve aumentar 15% nos próximos 10 anos. O crescimento da população e da renda são as principais justificativas para essa alta. Os dados são de um relatório da FAO, o Braço para Alimentação e Agricultura da ONU, e da OCDE, a organização que reúne os países desenvolvidos. Tecnologias como a desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul devem possibilitar o aumento da oferta. O estudo também aponta que o consumo de cereais, como arroz e trigo, que são produzidos no Brasil, deve crescer 13% em uma década, impulsionado principalmente pela Ásia. Uma oportunidade e também um desafio para o setor no país. Nós temos um dos custos de produção mais altos do mundo. Nós somos um dos países mais fechados para se comprar insumos. Nós somos um dos países mais atrasados de registros de patentes e novas tecnologias. Então, por isso que é importante uma reorganização desse processo aqui dentro do país, para que a gente possa ter competitividade. Na disputa por mercado lá fora, o Brasil enfrenta distorções das políticas protecionistas, principalmente das nações mais ricas. Outro estudo da OCDE revelou que os 53 países avaliados na pesquisa investem mais de 700 bilhões de dólares por ano em políticas agrícolas. Em média, entre os 36 países que compõem a organização, quase 20% da receita dos produtores vem de subsídios. No Brasil, eles representam 3% das receitas dos agricultores e pecuaristas. Ainda de acordo com o estudo, nos últimos 2 anos, os incentivos nos países da OCDE aumentaram em média 18%. No Brasil, eles diminuíram 30%. O Brasil, em comparação com os nossos concorrentes, o Brasil não existe em termos de subsídios agrícolas. Ou seja, aquilo que realmente é subsídio para o produtor, do orçamento que é feito, é o mínimo. Municípios produtores de erva mate estão se reunindo para criar um roteiro turístico intitulado Caminhos da Erva Mate. O Agroband está recebendo uma comitiva de Novo Barreiro, município que fica a 375 quilômetros de Porto Alegre, e criou um roteiro pedagógico, rural, gastronômico e de lazer para mostrar ao público todos os processos da produção, desde a semente até o consumo. E quem conversa comigo sobre esse assunto agora são a Sinara Martins da Silva, que é extensionista rural da Emater, lá de Novo Barreiro, e o Volney Nicola Tonelo, que é vice-prefeito da cidade. Vou começar com o vice-prefeito. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Vocês ficam em que região do Rio Grande do Sul? É longe, hein? Daqui da capital. São 375 quilômetros, né? A gente fica no noroeste do estado. A erva mate representa o que para a economia de Novo Barreiro? Ela é a terceira economia do município. Lá tem várias famílias, né, que sobrevivem, né, da erva mate. São 16 ervateiros que tem, né, as agroindústrias lá, e esses 16 ervateiros ali tem em torno de 300 pessoas, né,
que vivem... Trabalhando, são empregos. Justamente, empregos diretos e indiretos, né, que sobrevivem aí da extração da erva mate, né. Sinara, como é que veio a ideia de criar esse roteiro, Caminhos da Erva Mate? Vocês já se inspiraram, inclusive, em municípios vizinhos de outros polos ervateiros, como Ilópolis. Bom dia. Bom dia, Elisamara. Nós nos inspiramos, então, em roteiros, né? Nós temos esse ponto principal, esse produto, né? Que é a erva mate, que é o potencial de Novo Barreiro, que é um dos potenciais de Novo Barreiro. E como nós somos formados no Rio Grande do Sul por 5 polos ervateiros, nós nos direcionamos até a fazer o nosso roteiro turístico. E nós temos o produto, né? Então, juntamente com o Poder Público e a Emater, através da nossa equipe municipal, nos reunimos e decidimos fazer, então, esse roteiro utilizando todos os produtos naturais, que é a questão da erva mate, a questão dos campings que a gente tem no município, e trabalhando essa questão gastronômica, pedagógica do cultivo da erva mate, né? Vocês levam os turistas nas propriedades, nas ervateiras. Como é que funciona o roteiro? Assim, o roteiro funciona com a recepção, com o mate break, né? Que a gente estabeleceu o mate break, que assim como o coffee break, nós temos o mate break, que é voltado à erva mate. E depois do mate break, a gente visita a propriedade, que nós temos um viveiro de mudas de erva mate, que até está utilizando já o sistema de clonagem, que é a questão da preservação da qualidade da erva mate, né? Vou só colaborar contigo aqui, vou pegar uma mudinha, Sinara, das que vocês têm lá no viveiro. No viveiro. Né? Então, essa é a planta da erva mate. Essa é a planta da erva mate. Então, tem muita gente que não sabe como a erva mate chega até o pacote, né? Então, ela começa de uma semente que se produz a muda, e isso, a preocupação agora dos ervateiros é a questão da qualidade dessa muda, né? Então, a gente visita o viveiro e depois a gente vai e visita pontos turísticos do município e termina dentro do sistema agrofloresta, que é um dos sistemas que está sendo utilizado pelos ervateiros, que é a erva mate criada com sombreamento, né? Que muda muito a qualidade da erva mate. E depois a gente passa para a indústria, que daí vai desde a secagem e da produção, do soque, até o pacote de erva mate. Bom, eu quero dizer, vice-prefeito, que eu estou encantada com a comitiva que vocês trouxeram aqui, encheram o estúdio do pessoal que veio lá de Novo Barreiro e com as delícias que vocês trouxeram aqui, que estão na mesa do Agroband. Quem diria que dá para fazer tudo isso com erva mate? A gastronomia é muito rica lá, usando a erva mate. Eu quero fazer um agradecimento à Band, né, por ter nos oportunizado, né, vir aqui, né, trazer os benefícios que a erva mate tem, que a erva mate apresenta. Portanto, está aqui, né, em nossa frente, aí o telespectador tá visualizando isso também, né. E para nós, para o nosso município, é muito importante de nós poder fazer com que o nosso produtor de erva mate não só produzem erva mate para chimarrão, né? Ela tem várias utilidades que nem aqui quem nos assiste está vendo, né? Tem um pão de queijo, tem risoles, tem um rocambole, que é inacreditável o que o pessoal conseguiu fazer. Reproduz o caule de uma árvore. Isso, com certeza, atrai muitos turistas. E vocês estão apostando nisso para faturar também no município. Vocês têm uma feira lá em setembro, a FEIMATE, que é em cima da erva mate. Justamente, né? A gente está promovendo agora do dia 5 ao dia 8, né? A FEIMATE, né? Que é baseado, né, na erva mate. É o cartão do nosso município, né? Então, a gente vem incentivando muito, né, a questão da erva mate, né, para os nossos produtores. Vocês vão se unir com outros polos. A ideia é não ficar só em Novo Barreiro. Nós temos os Caminhos da Erva Mate, que é o roteiro turístico em Novo Barreiro. Mas sabemos que tem em Ilópolis, em Machadinho, em Venâncio Aires e na região de Erechim também tem trabalhos de turismo com erva mate. Então, a nossa ideia é de vender esse produto, essa erva mate, esse turismo em erva mate, para conhecimento de todo o país e, se assim dizer, também do mundo, né? Então, nós temos um produto de qualidade, temos uma árvore símbolo do nosso estado do Rio Grande do Sul, temos uma bebida símbolo, que é o chimarrão, né? Então, a gente, através dessa atividade, nós estamos criando, então, um termo de cooperação entre esses municípios, que será assinado pelos prefeitos
durante a FEIMAT em Novo Barreiro e pretendemos formalizar junto ao governo do estado na Turismate em Ilópolis em novembro. Então a gente vai ter a rota da erva mate. Claro que no nosso cenário aqui também tem o chimarrão, porque é a bebida símbolo, a Sinara acabou de dizer, aqui do Rio Grande do Sul, e todas essas delícias. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui, que vieram então nessa comitiva lá de Novo Barreiro, e parabéns pela iniciativa de valorizar esse produto típico aqui do estado e mostrar que não é só para chimarrão que serve a erva mate. Obrigada, Sinara. Obrigada, vice-prefeito Volney. Obrigado, né? E mais uma vez agradecer a Band, né? Por ter nos oportunizado de vir aqui trazer aquilo que o Novo Barreiro desenvolve. Um abraço a todos, aos ouvintes aí, aos telespectadores da AgroBand. Ok, então. E olha só, a semana foi marcada por baixas temperaturas em diversas regiões do país. E não é novidade que esse frio intenso pode causar danos a plantas como flores e hortaliças. Para evitar que isso aconteça, é preciso ter alguns cuidados. Eu fui até uma floricultura e conversei com uma especialista neste assunto que deu várias dicas. A quantidade da rega vai depender muito do tipo da planta, né? Quanto ela absorve no vaso, por isso que a gente sempre tem que cuidar a umidade que tem, né? E aí, dependendo dessa umidade, do quanto a terra absorve de água, a gente vai fazer uma frequência de rega. O importante é a gente regar pela manhã, agora no inverno, né? Porque primeiro, a planta ela tem esse tempo durante o dia para absorver a água, não criar umidade no vaso, né? Que é o que atrai muitas pragas também. E segundo, porque também quando acumula geada, né, se a gente rega de manhã, tem essa chance do gelo derreter, né, e a água poder regar, fazer o efeito na raiz mesmo, que é onde precisa na planta. E se a planta fica numa sacada, numa varanda, por exemplo, essa planta decorativa, tem que fazer uma proteção, é bom colocar um plástico por fora, como proceder? Bom, no inverno o ideal é, se tem a possibilidade de levar as plantas para dentro de casa, essa é a melhor opção, né? Porque, claro, planta é 80% água. Então, quando esfria a água, gela a planta também, né? Então, se ela ficar na sacada, a gente tem a opção de fazer uma cobertura, cobrir com TNT, cobrir com cobertor durante a noite, né? E aí, durante o dia, a gente tira. E para quem tem uma horta doméstica, às vezes o pessoal tem no apartamento, ou tem um vasinho na janela da cozinha, pode deixar na rua com temperos? Como procede nesse caso? Bom, hortas e ervas aromáticas são plantas que precisam de sol, né? Então, se tiver uma possibilidade dentro de casa de ter um lugar bem iluminado com sol, aí também dá para levar para dentro. Mas se nesse local não pegar sol, o ideal é deixar fora e também fazer essa cobertura, né, com algum tecido, com alguma coisa para não queimar com a geada, com o frio. Tem que proteger o solo com uma palha, com folhas, com algum produto que vai impedir que o solo também fique muito gelado? Claro, o frio também, ele vai matando esses micro-organismos, né, que ficam na camada superficial do solo. Por isso que é ideal a gente fazer uma cobertura de solo. Isso pode ser feito com folhas secas, pode ser feito com casca de pinos. Então quem tem jardim, no inverno é legal ter essa cobertura. Ajuda a proteger, a manter os nutrientes no solo também. Algumas plantas resistem mais, dá para dar uma dica, por exemplo, quem está tendo problema com a plantinha que está lá exposta na rua, uma delas vai ser mais forte, vai resistir mais. Plantas invernais que são comuns e são ótimas aqui para o Rio Grande do Sul. É o amor perfeito, né, de inverno, a camélia, aí tem o amamelis também, são a boca de leão. São plantas que resistem no inverno, né? E, claro, toda a linha de ciprestes, que são plantas bem serranas, né, que tem essa camada bem protetora, bem resistente para o frio. E para as hortas, o ideal é fazer uma proteção com estufa, com sombrite, para que elas não fiquem totalmente expostas às hortaliças? Se tiver a possibilidade de plastificar, de ter uma estufa, isso é o ideal, porque o frio também ele passa muito menos do que no sombrite, né? Claro que o sombrite também ajuda muito a proteger a geada, então fazer uma casinha, fazer uma cobertura,
né, proteger os canteiros e os jardins no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, é uma ótima dica. Quando dá muitos dias sem sol, precisa levar as plantas para um lugar, acender uma lâmpada, por exemplo, ou isso não é necessário? Lâmpadas ajudam, né? As lâmpadas incandescentes e halógenas que têm maior calor ajudam, então essa também é uma possibilidade. Eu costumo, por exemplo, eu tenho suculentas em casa, né? Uma dica para as pessoas que têm suculentas. Agora no inverno eu levo elas para passear. Então, alguns dias da semana eu deixo elas no sol, né? Porque elas ficam na área interna, mas elas necessitam, né, de uma certa quantidade de horas de sol por dia. Então eu levo as plantas fazer o passeio e depois elas voltam para dentro de casa. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Lá é possível rever os conteúdos do nosso programa e entrar em contato com a nossa equipe. Foi o que fizeram o Rony Greck, que mandou uma foto da horta vertical no apartamento dele em Serafina Correia, e o Raul Cardoso, que cultiva hortaliças e chás em Gravataí. Você também pode nos mandar uma foto da sua horta. Pode ser pelo Facebook ou pelo WhatsApp através do número que está aí na sua tela. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos seguir o nosso passeio pela floricultura. Você vai conhecer o vaso auto-irrigável, que pode ser de grande valia nesta época de frio. Até já! O governo do Rio Grande do Sul emitiu 2 instruções normativas sobre o uso dos agroquímicos hormonais no estado. Elas fazem parte de um conjunto de medidas que vem sendo adotadas para solucionar problemas causados pela aplicação do herbicida 2,4-D em 24 municípios gaúchos. Estas medidas estabelecem regras para o cadastro dos aplicadores e a necessidade do produtor prestar informações sobre o uso do produto. E quem está aqui conosco no estúdio para explicar estas medidas são os fiscais agropecuários da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, Fabiola Boscaina Lopes e Paulo Ricardo Dias da Silva. Bom dia, Fabiola. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elisabeth. Paulo, como é que são essas instruções? Elas já estão valendo? As instruções já estão em vigor, a instrução 5/2019 e 6/2019, né? 2 instruções normativas da Secretaria que buscam sensibilizar todos os atores do processo de recomendação do produto agrotóxico, né? Do 2,4-D no caso. Esse produto ele é usado essencialmente na lavoura de soja para fazer o dessecamento, já Isso antes mesmo. de plantar. Isso mesmo. E houve problemas porque esse produto mal aplicado deriva para o pessoal da maçã, das oliveiras, da uva, das abelhas. Então, por que vocês decidiram fazer essas 2 regras? Elas são suficientes para conter esse problema? Na realidade, esse trabalho todo ele nasce a partir do momento que se identifica esse problema, né, de deriva para as culturas sensíveis, se cria um grupo de trabalho, o governo do estado criou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tem essas entidades envolvidas, entidades representativas desse setor, seja da soja, seja das culturas sensíveis, buscando criar alternativas que minimizem a deriva do 2,4-D. Então, essas instruções normativas, elas prevêem que um dos atores, que é o profissional que recomenda o uso do agrotóxico, ele alerte aos produtores sobre as condições climáticas mínimas necessárias para que não ocorra deriva. Então, vai constar velocidade abaixo de 10 km por hora. Do vento. Velocidade do vento abaixo de 10 km por hora, umidade relativa do ar, 55%, temperatura menor que 30 graus Celsius. Então, essas condições vão estar explicitadas na receita agronômica, que é a receita que o profissional habilitado da área da agronomia emite recomendando o 2,4-D. Então, vai alertar na receita para que o produtor tenha cuidados com relação a isso. A outra instrução normativa, ela traz a necessidade de aquele produtor, aquele empregado do produtor que está aplicando o produto, que é o aplicador do agrotóxico, faça um curso que vai levar a ele os conhecimentos mínimos necessários para evitar a deriva. Esse curso vai ter que ter uma carga horária mínima de 16 horas e tratar de várias questões técnicas para que ele tome cuidado na hora de aplicar o produto.
Fabiola, e vocês fizeram a escolha em cima de testes com amostras que foram coletadas no ano passado, para então tomar todo esse conjunto de medidas. Isso mesmo. A Secretaria de Agricultura há alguns anos já vem recebendo denúncias, só que a gente só conseguia apurar a denúncia visual, né? O sintoma visual que ocorria na planta e não tinha certeza qual era o ingrediente ativo que estava causando aquele sintoma. Então, no ano passado, a Secretaria de Agricultura, por meio dos seus fiscais estaduais agropecuários, fizeram as coletas desses produtos, né, dessas plantas que estavam tendo esse sintoma. Todas as coletas foram feitas em cima de denúncias. As denúncias chegavam na agricultura e o fiscal ia até a campo fazer a coleta. Então, no ano passado, a Secretaria de Agricultura coletou 80 amostras para analisar o princípio ativo, o ingrediente ativo 2,4-D. E dessas 80 amostras, se teve a presença em 69 amostras da presença do ingrediente ativo 2,4-D, comprovando, então, a deriva desse produto em culturas sensíveis. E agora, neste ano, vocês vão fazer uma fiscalização mais intensiva? Como vai ser? Sim, a Secretaria de Agricultura está se organizando para fazer uma força-tarefa. Em cima, então, todos os fiscais estaduais agropecuários do estado vão ser mobilizados a fazer uma força-tarefa, principalmente em cima dos 24 municípios que teve presença de laudos positivos de presença de 2,4-D no ano passado. Paulo, e tem uma outra coisa muito importante, que é a regulagem do bico para fazer a aplicação com uma gota no tamanho certo, para também evitar essa deriva. A aplicação é feita com pulverizadores. Como é que funciona isso? Por isso, dessa instrução normativa da questão do cadastro dos aplicadores, né? Porque o cadastro ele não busca só ter o cadastro daquele aplicador, mas busca para que ele tenha o cadastro que ele tenha passado pelo curso. E no curso nós vamos tratar desse assunto. No curso vai ser tratado sobre a tecnologia de aplicação, regulagem do aplicador, qual o bico adequado àquele produto, qual a vazão necessária, tudo isso buscando qualificar aquele empregado, aquele produtor, para que ele tenha o conhecimento e faça a aplicação com a melhor técnica, da melhor forma possível, para minimizar a deriva e minimizar os prejuízos para as outras culturas. Alguns segmentos, como o pessoal do vinho, o pessoal da uva, defende que não se utilize o 2,4-D aqui no Rio Grande do Sul. Vocês entendem que essas medidas, essas instruções agora vão acabar com esse problema e vão evitar essas pendências que vêm ocorrendo entre os sensíveis e o pessoal da produção de soja? Na verdade, a gente acredita que vai minimizar, sim, esse impacto, né? Essas foram as primeiras instruções normativas que foram construídas dentro de um grupo de trabalho que foi oficializado pelo governo do estado. Então, todas as entidades envolvidas nessa cadeia e que as entidades tanto afetadas pela deriva do 2,4-D, como as entidades que utilizam o 2,4-D a campo, fazem parte desse grupo de trabalho, então possivelmente virão outras, né, demandadas dentro desse grupo de trabalho do estado, para tentar minimizar e reduzir, sim, esse impacto nas culturas sensíveis. E existe outra alternativa que não seja o 2,4-D para fazer esse mesmo processo na lavoura de soja, Paulo? Na realidade, até o momento não tem se apresentado isso, né? Não tem se apresentado uma outra alternativa de um produto que faça isso. Nesse momento não se tem essa técnica ainda. Então, por isso que se busca, através do conhecimento, da qualificação do produtor, da qualificação do aplicador, chamar a atenção desses cuidados mínimos para tentar solucionar esse problema e minimizar, pelo menos minimizar o que vem acontecendo. Se busca através da formação, da educação, do conhecimento, né? Sensibilizar. Fabiola. A gente vê da forma que se partiu em cima de um problema que foi muito presente no estado do Rio Grande do Sul, que foi da deriva do 2,4-D. Só que esse trabalho de educação, né, junto com o trabalho da inspeção, da fiscalização depois a campo para verificar se está sendo cumpridas as normas, também busca trazer reduzir o impacto de outros agrotóxicos. É um trabalho educativo, sem dúvida. Que bom, tomara que dê certo, que os vizinhos todos se entendam. Obrigada, Fabiola, obrigada, Paulo. Vamos ficar nessa torcida, então. Obrigada. Obrigado. No primeiro bloco, nós falamos sobre a prevenção de danos que podem ser causados pelo frio em flores e hortaliças.
Eu fui até uma floricultura conferir algumas dicas e é isso que a gente segue acompanhando agora. Vamos conhecer um vaso autoirrigável que pode beneficiar as plantas de várias formas. Dá só uma olhada. O vaso autoirrigável eu acho uma das melhores alternativas para quem está aprendendo também e para quem já sabe. Por quê? Porque a planta ela acaba precisando se colocar para buscar a água dela lá embaixo no vaso. Ele tem esse reservatório de água, né? E a planta vai buscar a água por capilaridade. Então ela acaba que não fica preguiçosa. A planta tem que fazer movimento, né? Se esforçar para poder conseguir sua água. Então ela fica mais vigorosa, ela fica mais bonita e ela nunca fica sem água. Quando ela precisa, ela tem aonde buscar. Como é que é o funcionamento, Vanessa, do vaso? Ele tem um cordão que vai ficando molhado e puxando a água para a terra, é isso? É. A maioria dos vasos irrigáveis, eles funcionam assim, eles têm um reservatório, aí vai ter essa estopa que faz a ligação do reservatório com a terra, né? E é por onde a água passa, para chegar na raiz da planta. E ela tem esse caninho que fica aqui dentro do vaso, que é por onde a gente abastece o reservatório de água lá no fundo. E o Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir o conteúdo deste e de outros programas no canal Band RS no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!